poder estar com você, bom estar com essa igreja amada. Pastor Vladimir que está nos acompanhando, Deus abençoe. Estamos em oração pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Igreja amada, igreja querida, como é bom estar essa noite aqui e como é bom poder compartilhar algo daquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que a gente possa dividir com você nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, nós leremos do verso 1 até o verso de número 10. Enquanto você encontra o texto bíblico, minha família está ali no cantinho, aquela gente maravilhosa, presente de Deus para a minha vida. A igreja conhece, não precisa ficar de pé. Minha mãe, minha esposa e minha filha estão junto comigo e eu estou feliz. Sempre que a gente está em família, a gente fica feliz e a gente celebra ao Senhor. Palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Palavra do Senhor vai nos instruir da seguinte maneira: e o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Por isso, Abrão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Você pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás no céu, bendito seja o teu nome. Nós estamos diante da tua palavra, palavra viva e eficaz. Nessa noite, Deus, nós te pedimos, Deus, encontra lugar no nosso coração. Deus, acha lugar no nosso coração sobre essa palavra que nós acabamos de ler. Enche-nos, ó Deus, da tua palavra nessa noite. Direciona-nos nessa noite para o louvor da tua glória. Que seja o Senhor, não eu. Que seja o teu Espírito a falar ao coração do teu povo. E que haja um movimento dos céus nessa noite sobre esse lugar. Que o teu reino seja estabelecido. Que o teu povo seja abençoado. Que vidas sejam edificadas. Que vidas sejam alcançadas, salvas, transformadas essa noite. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Senhor que está presente na casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, essa noite Deus coloca uma palavra no meu coração. Princípios que regem a vida. Princípios que norteiam a nossa vida. Princípios que vão direcionar a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa a você essa noite. A vida é uma viagem. A vida é uma viagem. Nós estamos viajando desde o dia da concepção de nossas mães no seu ventre. Iniciou-se uma viagem de vida dentro de nós. O problema é que muitas pessoas já nasceram viajando para o lugar errado. E o encontro com Jesus nos recoloca no lugar correto. O encontro com Jesus nos direciona para vivermos os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Nascemos perdidos, mas o encontro com Jesus direciona a nossa vida. Todo homem
já nasce perdido e destinado à perdição eterna. Mas o encontro com Jesus muda o rumo da viagem da nossa vida. Essa noite eu quero falar de viagem com você, da viagem da vida, daquilo que Deus tem para nós e de como nós estamos viajando essa vida, como nós estamos vivendo essa vida. Nós estamos lendo um texto de Abraão. A Bíblia fala de Abraão e durante 3 textos diferentes, segundo Crônicas 27, Deus diz que Abraão era seu amigo. Isaías 41:8, Deus diz que Abraão era seu amigo. Tiago 12:23, Deus diz que Abraão era seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como você vive a vida determina onde você vai viver a eternidade. Como você vive a vida exemplifica ou demonstra o destino da sua alma. Nós estamos em viagem. Nós estamos viajando para um lugar e a vida do homem tem início e fim. E quando findar a nossa vida aqui, se inicia uma vida na eternidade. É uma viagem que nós estamos viajando. Como você vive a vida aqui determina o destino da sua alma. Abraão era amigo de Deus. Abraão conhecia Deus. Abraão experimentou as revelações de Deus para a sua vida. Porque como Abraão vivia a vida, determinava o destino da sua alma. Sabe, queridos, Deus tem um destino de alma para nós. Eu não sei como você chegou aqui, se você é crente, se você não é crente, se você está afastado, se você não está afastado, se você está pensando em desistir, se você não está pensando em desistir, se você está firme com Deus, se você está fraco com Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer essa noite, nós estamos viajando, eu e você, para uma viagem que nós ouvimos o destino, não sabemos aonde é, mas nós sabemos o que nos espera lá. E porque nós sabemos o que nos espera lá, nós precisamos viver de maneira digna como quem vai possuir aquele lugar. Como eu vivo a vida, determina aonde eu vou viver a eternidade. Não se engane. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai entrar no reino. Ninguém vai tomar posse, a não ser que viva de maneira digna daquele que nos chamou e daquele que nos alistou para a sua grandiosa obra. Por isso, nessa noite, eu quero falar de princípios que regerão a nossa vida, que darão norte e direcionamentos para a nossa vida. Se nós estamos viajando com Deus e essa viagem termina nos céus, existem princípios que Deus espera que estejam muito bem alinhados com a nossa vida. Princípios esses que farão ou dirão ou demonstrarão a cada dia que Deus está agindo e operando sobre a nossa vida. Sabe, meus irmãos, Hebreus 11, versos 8 e 9, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. É por fé. Nós andamos por fé. Nós caminhamos por fé. A igreja de Jesus caminha por fé. Abraão estava indo para um lugar onde ele não sabia. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estamos indo. Nós sabemos que estamos indo para a nossa cidadela celeste. Abraão caminhou para uma Canaã terrena, eu e você caminhamos para uma Canaã celestial, onde nós tomaremos posse dela. Nós não sabemos onde fica essa Canaã, mas nós sabemos o que tem nessa Canaã e o que nos espera lá. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso nos espera ali. Jesus disse que eu vou para junto do Pai e vos prepararei lugar e vocês estarão ali comigo de eternidade a eternidade. Tem um lugar guardado para mim e para você no final da nossa viagem. Existe um lugar guardado por Deus para mim e para você no final da nossa viagem. Mas para eu e você tomarmos posse, chegarmos lá, vivemos aquilo que Deus tem para nós, precisamos começar a viver hoje princípios
que dirigem a vida. Bom, Abraão será nosso instrutor essa noite. Diz o verso primeiro, para a gente começar a ser instruído por Abraão, logo no início. E o Senhor disse a Abraão, primeiro princípio que rege a vida: tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não tem como nós irmos a um lugar onde Deus projetou para nós sem ouvir a voz de Deus. Talvez você chegou hoje aqui sem entregar a sua vida a Jesus. Ouça a voz de Deus, entregue a sua vida a Deus, porque a sensibilidade para ouvir Deus é o primeiro princípio de quem vai morar nos céus. Abraão estava num lugar e Deus chamou Abraão para uma viagem, para onde ele não sabia. Deus está te chamando hoje para uma viagem. Deus está te chamando hoje para uma viagem, para um lugar que pode ser que você não saiba muito bem, mas por fé, receba o convite de Deus para viajar com Ele, para andar com Ele, para experimentar os sonhos e os projetos dEle para a sua vida. Tenha sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está falando com você. Não tem como vivermos uma viagem com Deus sem sensibilidade para ouvir Deus. Nós somos a igreja que precisa ouvir mais Deus. Nós somos a igreja que precisa experimentar mais desse movimento de Deus. Abraão estava em Harã, lá em Harã. Então o Senhor disse a Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor que disse a Abraão quer dizer algo ao teu coração essa noite. Esse Senhor que disse, o Senhor disse a Abraão, o Senhor quer dizer algo ao teu coração. Então essa noite, seja sensível àquilo que o Espírito está falando. Fique atento àquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar sobre a sua vida, para vivermos a viagem, para desfrutarmos dessa viagem, para recebermos isso. O primeiro princípio é o princípio da sensibilidade. Ouça Deus, ouça aquilo que o Espírito de Deus diz ao seu coração, ouça aquilo que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Ouça Deus e aceite os convites de Deus. O segundo princípio que nos fica evidente aqui, diz a continuação do verso primeiro: saiu da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Ao segundo princípio que aprendo, tenha disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Ele saiu do meio da sua casa, do meio dos seus parentes, onde estava tudo estabelecido. Abraão era filho já mais velho, seu irmão já tinha morrido, ele era o sucessor da casa, tudo que era do seu pai seria dele, a herança agora é dele. Os bens são do filho mais velho, ele é o filho mais velho agora, é ele que é o dono que vai receber tudo aquilo que o seu pai vai deixar. Mas Deus diz a ele assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. Para viajarmos com Deus, nós precisamos renunciar coisas na nossa vida. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da renúncia. Não tem como viver esse Evangelho sem renúncia. Não tem como. Não tem como dizer que nós estamos andando com Deus sem renunciar a algo, sem negar algo. O Evangelho do negue-se, o Evangelho do esvazie-se, o Evangelho do renuncie alguma coisa para andar com Deus. Abraão renuncia o conforto pessoal para a jornada com Deus. A jornada com Deus é altamente abençoadora, mas vai requerer de mim e de você renúncias da vida. Muitas vezes isso vai custar o nosso conforto pessoal, vai nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer com que nós nos movimentemos ou vivemos de uma maneira muitas vezes até desconfortável. Mas o final dela gerará bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Princípio da renúncia. Se eu preciso ser sensível a Deus, meu coração tem que estar aberto para renunciar a algo. Não tem como andar com Deus da maneira velha. Pelo que se alguém está em Cristo, disse Paulo, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo
Coisas novas Deus vai fazendo, mas não dá para nós vivermos o novo de Deus numa vida velha. Precisamos renunciar, precisamos negar algo na nossa vida para vivermos os sonhos, os projetos de Deus. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Se você está viajando com Deus, sua vida tem que ser mudada, sua vida tem que ser transformada. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde Jesus estava, algo novo acontecia, algo sobrenatural acontecia. Se Jesus está sobre a sua vida, algo sobrenatural precisa acontecer, uma transformação precisa acontecer, algo de dentro para fora precisa acontecer sobre a sua vida, porque aonde Deus está, coisas novas vão surgir, o sobrenatural vai acontecer, o milagre vai se manifestar, as bênçãos de Deus, uma nova vida será manifesta para a glória e honra do nome do Senhor. Sensibilidade, renúncia, são princípios que regem quem está fazendo uma viagem com Deus. Ainda no verso 1, lá no finalzinho ele diz assim: e vá para a terra que eu te mostrarei. Terceiro princípio, obediência em fé, mesmo sem conhecer os detalhes. Princípios que regem a vida: sensibilidade, renúncia, obediência. Obediência em fé, sem conhecer todos os detalhes. Deus diz a Abraão: vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não determina o lugar, Ele não começa a jornada sabendo para onde vai. Deus não abre um mapa e diz assim: olha, o lugar, nós vamos transitar daqui para ali, e esse é o lugar que você vai morar. Não. Ele obedece sem ver. Isso é fé. Deus quer brotar em nós uma obediência, produto da fé. Andar com Deus é obedecer, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos percebendo. Andar com Deus significa que nós obedecemos apenas porque nós estamos crendo. O crente não anda por vista, o crente anda por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por aquilo que os nossos olhos conseguem perceber, nós andamos por aquilo que a nossa fé consegue contemplar. E a nossa fé precisa contemplar um coração obediente ao Senhor. Vá para um lugar em que eu te mostrarei. Abraão junta todas as suas coisas, sem saber para onde era, só para obedecer. Querido, só obedece. A Escritura diz que é para fazer, obedece. A palavra diz isso. O Espírito está ministrando algo ao seu coração, só obedece. Pastor, não estou vendo, não veja, creia. Pastor, não estou entendendo, não importa, apenas creia, apenas caminhe em direção àquilo que Deus falou ao seu coração. Obedeça em fé, mesmo sem conhecer os detalhes do plano, os detalhes do projeto. Confie naquele que te convidou, naquele que te chamou, naquele que te colocou sob o plano e o projeto de vida. Princípios, sensibilidade, renúncia, obediência. Verso 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quarto princípio, visão para enxergar o plano maior, além do momento. Nós precisamos de visão espiritual. O princípio da visão precisa ser transportado no nosso coração. A igreja precisa ver além. A igreja precisa crer na palavra e ver além. Ver o que a palavra diz que ela vai se cumprir sobre a nossa vida. Farei de você um grande povo e vou te abençoar. Foi o que Deus disse para um senhorzinho de 75 anos, cuja mulher não podia gerar filhos. Foi a promessa de Deus para esse homem.
E ele juntou as coisas dele, sem entender muito, mas com visão, que ele seria um grande povo, uma grande nação, brotaria dele. Ele só vislumbrou aquilo que Deus falou no seu coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ver aquilo que Deus está falando com a gente. Visão sobrenatural significa que eu começo a enxergar o sobrenatural muito antes dele acontecer. Eu começo a vislumbrar aquilo que Deus vai fazer na minha vida antes mesmo daquilo acontecer. No livro de 1 Samuel, conta que uma mulher chamada Ana foi ao templo para orar. E o sumo sacerdote era Eli. E ele viu Ana orando baixinho, e Eli no seu coração julgou que Ana até estivesse bêbada. E ele disse assim: mulher, vai embora com a tua embriaguez. E ela disse: meu senhor, eu não estou bêbada não, eu estou angustiada, porque eu estou pedindo ao senhor um filho. E Eli disse assim para ela: minha filha, que aconteça conforme você pediu. E ela pegou as coisas dela e ela foi embora, porque ela acreditou na palavra. Ela vislumbrou aquilo que Deus ia fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Antes de Ana gerar Samuel aqui, ela gerou aqui. E porque ela gerou aqui com fé, ela também gerou aqui e deu à luz não só a Samuel, mas como também a outros filhos e filhas daquilo que Deus tinha para ela. Ela só acreditou na palavra e viu e vislumbrou, teve a visão daquilo que Deus iria fazer. A igreja dos nossos dias precisa de visão sobrenatural. A gente precisa começar a ver o que Deus vai fazer, começar a vislumbrar os feios de Deus para a nossa vida, começar a orar dizendo: Deus, me mostra os teus planos, os teus projetos para a nossa vida. Nós não precisamos saber depois. Deus tem um espírito de revelação para nos revelar antes, para mostrar à igreja aquilo que Ele está por vir. Antes de Deus fazer de Abrão um grande povo, Ele contou para Abrão. Antes do que Deus vai fazer na sua vida, Ele quer contar para você. Ele quer trazer revelação para você. Visão significa que você vai ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, aquilo que Deus tem guardado, planejado e projetado para a sua vida. Deus disse: farei de você um grande povo. Qual é a palavra de Deus que está sobre a sua vida? O que Deus está dizendo que vai fazer com você para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, para a próxima jornada da sua vida? Receba nessa noite visão sobrenatural. Comece a orar por isso. Deus me mostra, Deus traz revelação para mim, porque eu quero entender o que o Senhor vai fazer na minha vida. Como o Senhor falou com Abraão: fala comigo, trata comigo, aquilo que o Senhor tem sonhado e projetado para a minha vida. Me revela-me, Senhor. O que Deus vai fazer com Abraão, Deus revelou para Abraão. O que Deus quer fazer na tua vida, Deus quer revelar a você. Então, querido, seja sensível, faça renúncias, obedeça, receba nessa noite visão espiritual para viver a viagem, o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Verso 3 nos ensina um novo princípio. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quinto princípio: dependência. Dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. Sabe o que esse texto diz? Deus está dizendo a Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, mas aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele. Sabe, queridos, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Vou repetir. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você é um abençoado de Deus. Não existe maldição sobre a sua vida, porque a bênção de Deus já repousa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Certa vez, Balaque contratou um profeta da sua época, seu nome, Balaão.
Balaão, vem cá, amaldiçoa este povo. E pagou uma grande soma em dinheiro e trouxe ele de longe. Ele viajou 1.200 quilômetros. Recebeu um valor exorbitante em dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele chegou naquele lugar, ele começou a abençoar em vez de amaldiçoar. Sabe por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar a sua vida, porque você em Deus é um abençoado, em nome de Jesus. Sabe, queridos, dependência de Deus. Abraão constrói um espírito que depende de Deus. As perguntas de Abraão e agora? Como vai ser? Como será a jornada da vida? Confie na providência de Deus e no cuidado de Deus sobre a sua vida. Na viagem para o reino dos céus, nós precisamos confiar em Deus e viver sob a dependência de Deus. Nas tentações dessa vida, nós somos tentados a abraçar as coisas que essa vida promove para nós. Mas o Espírito de Deus fala ao nosso coração que um princípio para a vida é a dependência de Deus, é esperar em Deus, é focar em Deus, é aguardar em Deus, porque esse Deus abençoará a jornada da nossa vida. Pessoas vão se levantar, mas se forem contrárias ao que Deus tem para nós, elas também vão cair em nome de Jesus. Porque nada nem ninguém amaldiçoará os abençoados de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção, porque eu abençoo sua vida. Eu digo a você essa noite, seja você, meu irmão, uma bênção, porque Deus já tem abençoado sua vida. Seja você uma bênção na sua casa, seja você uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção onde você estuda, seja uma bênção na sua rua, seja uma bênção nessa igreja, porque Deus já tem abençoado você. E quando as coisas ficarem difíceis, e quando pessoas se levantarem, tenha por certo, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Caminha a jornada da vida, eu sou uma bênção. Deus está me abençoando, Deus está cuidando de mim. Tem abençoado a jornada da minha vida. E nada e nem ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Verso 6 nos ensina mais um princípio. E Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. Princípios que regem a vida. Foco para não desistir da jornada. O princípio agora é o não desista. Não retroceda, avance para aquilo que Deus tem para você. Abraão, diz o verso 6, atravessou a terra ao lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam ali. Quem eram os cananeus? Os filhos de Cã, filho de Noé. Os cananeus, origem de Cã, filho de Noé. Os cananeus são os jebuseus, amorreus. Todo aquele grupamento ali foram chamados de cananeus. Os cananeus são inimigos do povo de Deus. Quando Deus leva Abraão ao lugar dos inimigos, e os inimigos se levantam, Deus está dizendo a Noé, não retroceda, avance. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Na viagem com Deus, não dá para retrocedermos, só dá para avançarmos. Na viagem com Deus, não dá para nós ficarmos no meio do caminho. Quando os cananeus, quando os inimigos do povo de Deus se manifestarem, não é hora de nós retrocedermos, não é hora de desistirmos da jornada, é hora de nós avançarmos para a honra e glória do Senhor. Quem põe mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. O reino dos céus é para quem avança,
não é para quem desiste. Pastor, os problemas são grandes, eu sei, meu irmão. As lutas são severas, eu sei. Os desafios, os cananeus do meu tempo têm se levantado, tem muitas formas. Em forma de pessoas, em forma de desemprego, em forma de enfermidade, em forma de crise financeira, em forma de problemas familiares, em forma de crise até com pessoas de dentro da igreja. Os cananeus do nosso tempo têm se manifestado, mas aqueles que sabem para onde vão, não aceitam retroceder, não aceitam permanecer, não aceitam desistir, avançam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, há um princípio para a vida aqui: não desista. Você chegou hoje aqui querendo desistir do ministério, não desista. Chegou querendo desistir da família, não desista. Chegou aqui querendo sair da igreja, não saia. Chegou aqui querendo parar, chegou aqui dizendo que chega. Se você está fazendo uma viagem com Deus e sabe o destino, foque na promessa, foque naquele que prometeu e não desista na jornada. Sempre haverá cananeus. Sempre haverá cananeus na jornada. Tão somente não desista e avance, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com você. Versos 7 e 8 vai nos ensinar um novo princípio. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Um sétimo princípio para nós: gratidão pela presença durante a jornada. Sabe o que Abraão nos ensina? Aonde ele vai, ele constrói um altar de gratidão pela presença na jornada. Sabe, queridos, nós não estamos só na jornada da vida. Nós não estamos só na viagem da vida. Deus está transitando na jornada da vida conosco. Aprenda ou construa um coração cheio de gratidão pela presença de Deus durante a jornada da vida. Aonde Abraão vai, ele levanta altar de gratidão, de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Que ele entende quem está transitando na jornada da vida com ele. E mesmo que as lutas, que os problemas surjam, Deus está agindo e operando sobre a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos celebrar a presença. Amanhã de manhã, quando você acordar, Deus já está do lado da cama, esperando você. O Espírito de Deus já está por ali, sorrindo para você, te dizendo: e aí, vamos para mais uma viagem hoje? Vamos para mais uma jornada hoje? Começa a celebrar a presença. Deus não nos deixa sozinhos. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Jesus foi chamado de Emanuel, que a sua tradução é Deus conosco, um Deus que anda com a gente, um Deus que não nos desampara, um Deus que não nos deixa só em meio às crises, em meio às lutas da vida. Abraão consegue celebrar a presença de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia narra que o profeta Eliseu, certa vez, foi oprimido pelo exército sírio.
E o exército sírio mandou um grande exército para prender, para matar o profeta. Eliseu tinha um aprendiz de profeta, seu nome, Geazi, e essa história provavelmente você conhece agora. Eles estavam no alto do monte. Eliseu já tinha visto a presença, mas Geazi não. Porque Eliseu viu a presença, ele não se desesperou diante do exército inimigo. Diante das adversidades, ele não se desesperou. Porque ele viu o que o menino não conseguia ver. Geazi, então, desesperado, amedrontado, disse assim: e agora, meu senhor? O que há de ser de nós? Nós estamos perdidos. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E quando Eliseu orou, Geazi viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Anjos, querubins ungidos ao redor de Eliseu. O exército que estava junto com Eliseu e pelejaria aquela peleja. Meu irmão, nós precisamos começar a celebrar a presença. Os anjos de Deus que estão a nosso serviço, são servos de Deus a nosso serviço, estão trabalhando ao nosso favor, tem presença de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós, os anjos de Deus trabalhando ao nosso favor. Precisamos ser gratos pela presença poderosa de Deus. Aonde Abrão vai, ele celebra a presença. Porque ele não está sozinho, ele constrói um altar de adoração e celebra. Porque Deus está andando com ele. Porque Deus está agindo sobre a sua vida ao longo da viagem. Ao longo da viagem, que vai terminar lá no reino dos céus. A cada passo que você der, celebre a presença. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. E vai celebrando, e vai sentindo a presença, e vai experimentando o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque o Deus que está presente também está agindo de maneira sobrenatural sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te ungindo, te abençoando, derramando a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. 9 e 10. Último princípio para nós. Diz o texto: depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Por isso, Abraão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. O último princípio que eu quero estabelecer com você essa noite: paciência para esperar uma nova direção de Deus. Paciência para esperar uma nova direção de Deus. O texto nos diz que havia fome naquela terra. Por isso Abraão desceu ao Egito. Egito na Bíblia sempre tem significado de algo ruim. Egito é trevas, Egito é pecado, Egito é o lugar onde nós não devemos ir. Abraão vinha fazendo uma jornada abençoada até aqui. Mas ele viu a fome se estabelecer sobre a terra. E ele não esperou em Deus. Ele não estabeleceu um princípio. O princípio da paciência. E porque ele não foi capaz de esperar em Deus, ele desceu para um lugar onde ele não devia ter descido. O problema, quando nós transitamos para um lugar onde nós não deveríamos ir, é que a gente acaba trazendo de lá coisas que nós nunca deveríamos ter trazido. Quando Sara resolve ter um filho por intermédio da sua serva, sobre a sua escrava era egípcia.
porque ele foi lá e trouxe algo que não deveria ter trazido daquele lugar. Todas as vezes que nós não temos paciência para esperar a direção que vem do alto, nós vamos para um lugar onde nós não deveríamos ir e nós trazemos de lá coisas que não deveríamos trazer e coisas que afligirão a nossa vida. Eu sou pai. Quando Deus ordena Abraão para mandar Agar com seu filho Ismael embora e para ficar com Sara e Isaac. Irmão, Ismael é filho. Dor, sofrimento. Quem gerou isso? O próprio Abraão. Quando ele trouxe, quando ele foi ao Egito. E quando do Egito ele trouxe aquilo que ele não deveria ter trazido. Há um princípio de Deus para a jornada. Calma, paciência. Talvez essa noite você chegou aqui impaciente. Deus não fala nada, Deus não faz nada, Deus não me deu resposta. Eu não sei qual decisão tomar, eu não sei qual é o direcionamento. Paciência. Espere uma nova direção do Senhor. Espere um direcionamento que Deus dará à sua vida. Nunca abrace o Egito, nunca abrace as coisas desse mundo, nunca abrace as coisas ou as saídas fáceis que esse mundo tem para te proporcionar. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois Deus tem uma nova direção para te dar. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Nós estamos na viagem da vida. Abraão caminhando para Canaã terrestre. Eu e você caminhando para Canaã celestial. Nós precisamos de princípios que nortearão a nossa vida, que regerão a nossa vida. Porque sem esses princípios valiosos, nós podemos, por algum motivo, nos afastarmos do caminho, desfocarmos do caminho, desfocarmos da onde Deus ou da onde nós deveríamos viver e andar e deixar de viver aquilo que Deus sonhou para nós. Você está nessa viagem? Você está fazendo uma viagem? Eu quero orar com você nessa noite. Pode abaixar sua cabeça aí onde você está. É possível você colocar a sua vida diante de Deus. E nessa noite eu gostaria de orar com você. Nós estamos numa viagem, irmão. Numa viagem para um lugar, para uma terra boa, para os céus, para a eternidade. Se você está sensível àquilo que o Espírito quer fazer sobre a sua vida, e você tenha Jesus ou não tenha Jesus, essa noite eu te faço um convite. Entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus e comece a viver algo novo e maior dele para a sua vida. A viagem com Deus passa pela pessoa de Jesus. Não tem como nós viajarmos com Deus sem recebermos o Filho, sem recebermos a salvação que é produto do Filho de Deus na nossa vida. E aí nós começamos uma viagem com Deus. Uma viagem que termina na eternidade. Uma viagem que abençoará a nossa vida. Essa noite eu perguntaria a você: existe alguém entre nós, talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, andando longe, mas queira retornar aos caminhos do Senhor? Talvez você veio hoje aqui e você ainda não tem Jesus. Hoje é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de restauração, noite de cura, noite de Deus movimentar os céus sobre a sua vida. Mas nessa noite você precisa se posicionar em Deus para viver aquilo que Deus tem para você. Deus está ministrando algo ao seu coração agora. Sentado aí como você está. Deus tem ministrado algo ao seu coração. Você sentiu o Espírito de Deus falando com você? Vai ficando de pé aonde você está. Se o Espírito de Deus falou com você, e naquilo que o Espírito ministrou ao seu coração,
você é capaz de dizer: Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, houve princípios do Senhor que o Senhor me chamou para viver nessa noite, e eu quero vivê-los em nome de Jesus. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus, no ato de fé. Vai colocando sua vida diante do Senhor. Deus falou com você, em resposta àquilo que Deus falou com você, fique de pé dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou nessa viagem, eu quero vivê-la, eu não vou desistir, eu vou me apegar ao Senhor. Existe alguma palavra que eu tenho dificuldade para ouvir? Há algo de Deus que eu estou com crise para viver. Deus quer tocar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé onde você está, coloque sua vida diante do Senhor. Deus está falando com você, o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida nessa noite. Eu desafio você, no ato espiritual, a colocar sua vida diante do Senhor. Como é que está a viagem da vida? Como é que está a viagem da vida, meu irmão? Tem algum pedadeiro na sua vida? Tem alguma crise na sua vida? Essa noite, Deus quer agir sobre ela em nome de Jesus. Mas você precisa colocar sua vida diante dele. Essa noite Deus quer tocar em nós. Você quer dizer: Deus, toca na minha vida. Espírito Santo do Senhor, mexe em mim, mexe no meu coração, mexe em áreas da minha vida. Essa noite você quer dizer: Deus, eu estou andando, estou transitando na jornada da vida, e eu tenho sofrido com as lutas da vida, com as pelejas. Os cananeus no meu tempo têm se levantado, mas eu quero apresentá-los diante do Senhor essa noite. Eu quero te pedir: manda eles embora em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está tocando em você. Deus está ministrando algo no seu coração. Não só fique de pé agora. Vamos fazer um movimento de oração aqui na frente. Sai da onde você está. Nós vamos orar aqui na frente, em nome de Jesus. Isso. E se porventura, venha. Você que ficou de pé, está colocando sua vida diante do Senhor. Vem aqui, nós vamos orar. Se porventura você que entregar a vida a Jesus, está voltando para o Senhor, junta aqui que eu quero orar especificamente pela sua vida. Isso, vem junto aqui em nome de Jesus. Vamos povoar esse espaço. Tem alguém entregando a vida a Jesus hoje? Tem alguém voltando para o Senhor hoje? Chega para cá. Nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Tem alguém retornando nos caminhos do Senhor? Tem gente colocando vida diante do Senhor. Faz sentido para você? Deus quer abençoar a sua vida. Algo novo dos céus sobre nós. Eu gostaria de, em nome de Jesus, orar sobre você, orar sobre a sua vida, em nome de Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho teu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, Deus bendito, Deus todo-poderoso, essa noite tua palavra foi explanada sobre a nossa vida. Deus, nós estamos na viagem da vida, e se nós não chamarmos o Senhor para essa jornada, nós estamos perdidos. Se o Senhor não for o guia da jornada da vida, nós estamos perdidos. Por isso, nessa noite, recebemos princípios poderosos dos céus para regerem a jornada da nossa vida. E nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vidas, ó Deus,
Deus, que ouviram tua voz, vidas, ó Deus, que se manifestaram diante do querer, do poder, da graça, da unção do Senhor. Toca nessas vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Toca com teu Espírito, abençoa teu povo, estabelece teus princípios sobre a vida deles e que em tudo, Deus, eles sejam abençoados no nome bendito e poderoso de Jesus. Que os céus se abram sobre a vida deles, que os céus se abram sobre a vida deles e que bênção sem medida seja derramada sobre a vida dos teus filhos. É a nossa oração nesse tempo, no nome bendito e poderoso de Jesus. Meu povo está aqui na frente, diz amém, glória a Deus. A palavra do Senhor se alegra nele, abraça quem está próximo a você, abençoa alguém aí, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.